Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Cindy, eu sou aluna de Educação Física da instituição FAS e hoje a gente vai estar gravando o trabalho de Bioquímica falando um pouco sobre carboidratos. Bom, para começar, o Samuel vai fazer a introdução falando um pouco dos tipos e classificações dos carboidratos. Logo em seguida vem eu falando sobre qual a importância dele no organismo. Respectivamente, vem a Beatriz falando um pouco sobre quais são as principais vias metabólicas e em seguida o Leonardo falando quais são as modalidades que têm maior relevância. E para finalizar, a Isa vai falar um pouco sobre quais são as recomendações em diferentes condições. Os carboidratos são também conhecidos como glicídios ou açúcares. E eles são as macromoléculas mais presentes no nosso planeta e têm como principal função fornecer energia ao organismo. Porém, os animais não têm a capacidade de produzir essas moléculas, então é necessária a ingestão delas. A estrutura do carbono é constituída do carboidrato, é constituída por carbono, hidrogênio e oxigênio, e por isso são chamados também de hidratos de carbono. A classificação dos carboidratos, eles podem ser classificados em monossacarídeos, que são açúcares simples. Eles são responsáveis por formar os oligosacarídeos e os polissacarídeos. Eles têm baixo peso molecular e são solúveis em água. Os monossacarídeos são capazes de fazer combinações entre si, e sua estrutura molecular está ligada ao carbono, podendo ter de 3 a 7 ligações, e sua fórmula se altera conforme os átomos de carbono que estão ligados a ela. Os oligosacarídeos são formados de 2 até 10 monossacarídeos, por meio de ligações glicosídicas, onde um perde um átomo de hidrogênio e a saída de um radical hidroxila do outro, liberando uma molécula de água, ou seja, ocorre uma síntese por desidratação, o que é considerada um processo de condensação também. E quando a união é feita apenas por 2 monossacarídeos, ele é chamado de disacarídeo. Eles têm como principal característica o sabor doce e a solubilidade em água. A sua função no organismo é funcionar como prebiótico e estimular o crescimento da microflora intestinal. Os polissacarídeos são carboidratos complexos formados por mais de 20 moléculas de monossacarídeos. Eles são unidos por ligações glicosídicas e os polissacarídeos não têm um sabor doce e são insolúveis em água. No organismo, eles têm diferentes funções, como a reserva energética, a sustentação das paredes celulares e atuam também na sinalização celular. Eles são classificados em homopolissacarídeos, que apresentam apenas um tipo de monossacarídeo, e os heteropolissacarídeos, que apresentam mais de um tipo de monossacarídeos. De acordo com a cadeia polimérica, eles são classificados em polissacarídeos lineares, onde a união dos monossacarídeos resulta em uma cadeia linear, e os polissacarídeos ramificados, quando a união dos monossacarídeos resulta em cadeias laterais ligadas à cadeia principal. Os carboidratos são a nossa principal fonte de energia. São também responsáveis por atividades corriqueiras, como andar, correr e trabalhar, e seu consumo é vital para a nossa existência. O carboidrato, ele desempenha diversas funções em nosso organismo, entre elas a nutrição das células do sistema nervoso central. O corpo vai usar todos esses artifícios para manter essas células alimentadas, pois o suprimento de glicose não pode parar. Com a diminuição de carboidratos da dieta, o organismo passa a usar as proteínas para produzir energia, causando possível perda de massa muscular. A ingestão correta de carboidratos previne o uso da proteína muscular. Todos os carboidratos devem ser consumidos de forma eficaz, ou seja, por meio de alimentos ricos em amidos, associado às fibras, como por exemplo, o pão integral. Para quem pratica atividade física regularmente, o carboidrato é o nutriente mais importante na alimentação. Isso porque esse nutriente será responsável por maximizar seus estoques antes do exercício, fornecer energia durante a atividade e também terá um papel fundamental no período de recuperação pós-exercício. Vários estudos na literatura sugerem que um adequado aporte de carboidrato na alimentação melhora o desempenho durante o exercício, enquanto uma inadequada ingestão desse nutriente pode causar cansaço e fadiga. Isso porque os estoques desse nutriente no nosso organismo são bastante limitados.
ao contrário dos estoques de gordura. Por isso, devemos ingerir o carboidrato em quantidades adequadas em nossa alimentação, para repor e até maximizar seus estoques, não comprometendo dessa forma o desempenho. Oi galera, meu nome é Beatriz, eu curso Educação Física na instituição FAS e hoje eu vou estar trazendo para vocês um pouco mais sobre carboidratos e as suas principais vias metabólicas. A função biológica dos carboidratos, elas podem ser bastante variadas, geram energia, participam da adesão e reconhecimento celular e têm função estrutural e lubrificante. A classificação principal é baseada nos compostos levurados, quando há hidrólise. Se ele não quebra durante a hidrólise, ele pode ser chamado de monossacarídeos, exemplo a glicose. Quando comemos carboidratos, a primeira coisa que acontece é a digestão. Logo após a absorção é liberado no sangue, e assim deixando prontos os monossacarídeos para as células usarem. Se a nossa célula precisar de energia, ela quebra essa glicose e acontece um processo que é chamado de glicólise. E depois disso acontece a cadeia respiratória e a energia em forma de ATP. Se a célula não precisar mais de energia, ela vai guardar a glicose. Isso é um processo que se chama glicogênese. E a glicose é guardada na forma de glicogênio no fígado. O problema é que o estoque é limitado, então não tem como guardar infinitos glicogênios. Então ainda irá sobrar a glicose. Outra possibilidade é quando a célula precisa fazer DNA ou RNA. E o NADPH é o agente redutor usado na síntese de lipídios. E para guardar lipídios não há limites. Então esse excedente de glicose vai virar gordura. Quando nós estamos bem alimentados, é importante falar do principal hormônio que regula, que é a insulina no caso. E a insulina é um dos reguladores das vias de uso da glicose. Na glicogênese, a enzima marca-passo é a FFK e ela é regulada pela insulina, bem como a glicose. E por fim, o jejum, que é quando falta glicose no nosso sangue. Neste caso, existem duas possibilidades, fazer a glicogenólise ou fazer a gliconeogênese. E o principal hormônio que regula o jejum é o glucagon. Obrigado, galera. Até a próxima. Boa tarde, meu nome é Leonardo, sou da Faculdade FAS. Estamos fazendo um trabalho em grupo do professor Gustavo, da matéria de Bioquímica, sobre o tema de carboidrato, né? E cada aluno do meu grupo tinha que pesquisar a respeito, né, sobre o carboidrato, cada um tinha um tema. O meu tema é quais modalidades têm maior relevância, né, sobre o assunto em questão. E eu pesquisei e entendi, né, sobre o assunto e vou falar um pouco, né, aqui nesse vídeo. E quero deixar aqui bem claro o assunto, né, em questão. Durante provas longas, como a maratona, os atletas devem consumir mais ou menos 60 gramas de carboidrato para cada hora de exercício. O objetivo é evitar a hipoglicemia. Durante a atividade física, os nossos músculos utilizam a energia química dos nutrientes para produzir energia mecânica de trabalho. Os nossos exercícios de menor intensidade, quando a demanda de energia é menos significativa, a gordura predomina como combustível, ou seja, os músculos se utilizam de uma mistura mais em gordura como fonte de energia. Com o aumento da intensidade, por exemplo, no exercício moderado, a mistura se equilibra entre gordura e carboidrato. Na medida em que a intensidade de energia vai aumentando na transição do exercício leve para o moderado, desde para o intenso, os músculos vão desviando o combustível para o carboidrato, que tem um metabolismo mais rápido, mas porém apresenta reservas limitadas, né? Este é um dos fatores que limita a duração do exercício. A ingestão de carboidratos varia de pessoa para pessoa, dependendo da modalidade e nível de atividade física. Para as pessoas sedentárias, é recomendado que as calorias diárias sejam consumidas entre 50% e 55% na forma de carboidratos. As pessoas fisicamente ativas devem consumir 55% a 60%, e as que treinam intensamente entre 60% e 70%.
Em todos esses casos, é preferível que se consuma os carboidratos na sua forma complexa, como os alimentos ricos em fibras, os açúcares não refinados, os grãos e os vegetais. A ingestão adequada de carboidratos é essencial para otimizar a reserva inicial de glicogênio muscular, a manutenção dos níveis de açúcar no sangue durante o exercício e a reposição adequada de reservas de glicogênio durante a fase de recuperação, minimizando assim o impacto negativo do exercício físico no sistema imunológico. Como falado anteriormente, para cada exercício tem uma recomendação diferente no consumo de carboidrato. Então eu vou dar um exemplo aqui sobre o treino de força. Antes do treino de força, a alimentação deve conter um nível relativamente alto de carboidratos para maximizar a manutenção da glicose sanguínea, aumentando as reservas de glicogênio tanto muscular quanto hepático. Acredita-se que a alta concentração de glicogênio muscular para exercício é essencial para o ótimo desempenho, garantindo energia suficiente para a realização do treino inteiro. Se possível também, durante o exercício é importante a ingestão de carboidratos, de preferência os suplementos, que são de rápida absorção. Eles ajudam a manter a concentração da glicose sanguínea quando os depósitos endógenos de carboidrato já tendem a reduzir significativamente. Assim, a administração de carboidratos pode resultar no aumento da disponibilidade de glicose sanguínea, reduzindo a depressão de glicogênio muscular observada no início do desempenho físico. Após o término do exercício, é necessário que a ingestão do glicogênio muscular seja completa, não comprometendo assim a recuperação do praticante. Alimentos ricos em carboidratos com um índice glicêmico moderado e alto são boas fontes de carboidrato para a síntese de glicogênio muscular. Após a sessão de treinamento de força, a ingestão de carboidratos é necessária para a reposição das reservas de glicogênio muscular perdida durante a prática do treino. Esse procedimento tem sido também recomendado para facilitar a ressíntese do glicogênio muscular entre as sessões de treinamento.